Cristiane Kalink, eu sou pós-doutoranda no Instituto de Química da Unicamp e eu trabalho com desenvolvimento de sensores e biosensores eletroquímicos para detecção de biomarcadores. E no programa Em Dia com a Saúde, eu vou falar um pouquinho sobre o sensor desenvolvido para detecção de Parkinson. Esse sensor ele tem algumas vantagens. Uma delas é a questão do baixo custo. Então, utilizando essa tecnologia de impressão 3D, então o sensor ele foi, né, impresso em 3D, a gente consegue ter uma redução desse custo. Então, a partir do uso, né, da impressão 3D, você consegue desenvolver sensores de diferentes tamanhos, diferentes formatos. Então, tem essa questão de versatilidade também. E também a questão dos materiais utilizados para impressão. Então, você pode tanto adquirir esses filamentos, né, condutores, esses materiais que são utilizados para impressão 3D, mas você também pode fazer eles no laboratório, o que também consegue reduzir ainda mais o custo desses dispositivos. Além disso, a técnica que a gente utiliza, que seriam, né, as técnicas eletroquímicas, elas também se caracterizam como técnicas que têm um menor custo, né, comparado a outros tipos de técnica, por exemplo. O sensor ele foi desenvolvido em parceria, então, com o Instituto de Química da Unicamp, com o professor Bruno Campos Genegites, da Universidade Federal de São Carlos, o professor Craig Banks, da Manchester Metropolitan University do Reino Unido, e o meu supervisor, que é o professor Juliano Bonassin, do Instituto de Química da Unicamp também. Esse sensor, ele ainda está numa fase bem precoce, digamos assim, então a gente fez essa primeiro teste, né, em laboratório, então a gente fez os testes utilizando amostras de soro sanguíneo, né, de plasma, que é comercializável, então a gente adquire essa amostra para fazer a determinação no laboratório. É uma questão que, dependendo, alguns laboratórios não têm autorização para trabalhar com amostras reais, então esse é um dos empecilhos, né, de você conseguir fazer utilizar amostras reais mesmo de pessoas que são já diagnosticadas, por exemplo, com o Parkinson, para você conseguir fazer esses testes com o sensor. Então, inicialmente a gente fez esses testes com o soro comprado, mas a gente espera que a gente tenha algum tipo de parceria com outros laboratórios ou laboratórios da área médica, por exemplo, em que a gente possa utilizar essas amostras reais para fazer também esses testes no sensor. Então, ainda está em testes bastante iniciais, então a gente não foi feito nenhum teste com voluntários ainda, é algo que a gente espera que a gente consiga atingir também. O sensor, ele é então um sensor eletroquímico, em que a gente monitora reações de oxidação ou redução que acontecem na superfície ali do sensor. Então, nesse caso, a gente fez a imobilização dos anticorpos, que são específicos, né, para interagir com a proteína que a gente monitorou. Então, a gente imobiliza esses anticorpos na superfície do eletrodo, para que, quando a gente adicione a amostra que tem a presença da proteína, ocorra essa interação específica. Quando acontece essa interação, a gente faz esse monitoramento. Então, nesse caso, a gente monitorou corrente elétrica proveniente dessas reações e também a resistência à transferência de carga. Então, são dois parâmetros elétricos que a gente utiliza e que são diretamente relacionados à concentração, né, à quantidade de proteína que vai ter naquela amostra. Isso foi feito tanto para a questão do monitoramento de ausência e presença, né, da proteína, ou seja, a gente chama isso de um sensor on-off, né, então tem ou não tem, e também para o monitoramento de diferentes níveis de Parkinson. Então, diferentes níveis, digamos, dessa proteína relacionada ao Parkinson, e que está diretamente correlacionado com os estágios da doença. A gente espera que esse sensor, ele em algum momento possa ser comercializável, né, ou que ele esteja disponível para as pessoas, seja em centros de saúde, ou que em algum momento, né, no futuro aí as pessoas possam
adquirir esse sensor e possam fazer o próprio teste, ou então que elas possam fazer um monitoramento, né? Uma pessoa, por exemplo, um paciente que já é previamente diagnosticado, ele poderia fazer um monitoramento dos níveis dessa proteína ou de outros biomarcadores relacionados ao Parkinson também, para que ele conseguisse observar, né? Conseguisse entender em que estágio está a doença ou o quanto isso está progredindo, o quão rápido a doença progride ou não. Então, acho que isso seria bastante interessante também, né? Poder fazer esse monitoramento, digamos que rotineiro, da mesma maneira que as pessoas, por exemplo, que fazem o monitoramento de glicose. Então, é um teste rápido, um teste simples que qualquer pessoa pode fazer. Até chegar nesse nível, ainda tem muito caminho pela frente, mas a gente espera que a gente consiga chegar nisso, sim. Utilizando essas técnicas, né, essa tecnologia de impressão 3D, a gente consegue adaptar esse sensor e outros tipos de sensores para outras doenças também. Então, nesse caso, a gente fez o design de eletrodos muito simples. Então, ele é um sisteminha muito simples e, a partir desse, a gente já conseguiu também fazer um sistema que é um pouquinho mais robusto, digamos assim. Então, a gente, nesse novo sistema, a gente tem todo o sisteminha, né, numa peça só, digamos assim. Então, essa peça inteira você consegue adaptar ao equipamento para fazer as medidas, e aí, com uma simples gota, né, de amostra, você consegue fazer a determinação. Então, a gente já conseguiu, né, já tem, digamos que, um update desse sensor, em que a gente fez a detecção de febre amarela. O meu projeto, ele é focado na detecção, né, de biomarcadores e também no diagnóstico de doenças. Então, essa proteína relacionada ao Parkinson, ela se encaixa muito nisso. Então, a gente sempre procura por doenças que são de difícil determinação, de difícil diagnóstico. Então, o Parkinson é uma delas, assim como outras doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. E, além disso, também a gente tem focado em doenças negligenciadas. Então, a gente sempre procura por esses biomarcadores que têm essa dificuldade de diagnóstico.